Mitologia grega. Teseu. Teseu foi, na mitologia grega, um grande herói ateniense. Corresponde para a Ática, ao que o dórico Héracles era para Peloponeso. Seu nome significa o homem forte por excelência. Embora não haja registros históricos que provem indiscutivelmente que Teseu existiu, alguns historiadores supõem que ele governou Atenas entre 1234 e 1204 a.C., como consta na lista tradicional dos reis de Atenas, conforme cálculos de Jerônimo de Estridão. O nascimento de Teseu. Ezeu casou-se com duas mulheres, Meta, filha de Óples, e Calcíope, filha de Racenor, mas não teve filhos com nenhuma delas, temendo perder o reino para seus irmãos Palas, Niso e Lico. Ezeu consultou a Pítia, mas não entendeu sua resposta. Na volta para Atenas, Ezeu se hospedou em Trezena, cujo rei Piteu, filho de Pélope, compreendendo o oráculo, fez Ezeu se embebedar e deitar com sua filha Etra na mesma noite. Porém, Poseidon também se deitou com Etra. Ezeu pediu a Etra que ela desse à luz o menino, se revelasse ao filho quem era seu pai, quando ele tivesse forças para pegar a espada e as sandálias que ele escondeu sob uma enorme pedra. Depois disso, devia ir em segredo até Atenas, portando a espada de seu pai e calçando suas sandálias. Ezeu teve de voltar a Atenas para celebrar o festival panateniense, onde Androzeu, filho de Minos, derrotou todos os competidores. Androzeu foi morto, segundo uma versão. Ezeu enviou contra Androzeu o touro de Maratona, que o matou. Ou Androzeu viajou para Tebas para participar de jogos fúnebres em honra a Laio e foi assassinado pelos seus competidores. Quando a notícia da morte de Androzeu chegou a Minos, estava sacrificando as graças em Paros. Jogou fora a guirlanda que usava e interrompeu a música das flautas. Costume este que passou a ser adotado em Paros, nos sacrifícios às graças feitos sem flautas e guirlandas. Nasceu um menino, que cresceu vigoroso e forte como um herói. Aos 16 anos, seu vigor físico era tão impressionante que Etra decidiu contar-lhe quem era o pai e o que se esperava dele. Teseu ergueu então a enorme pedra antes movida por Ezeu, recuperando a espada e as sandálias do pai, e dirigiu-se a Atenas. A chegada de Teseu. Em sua viagem, chegou a Epidauro, onde encontrou Perifetes, filho de Hefestos e de Anticleia. Perifetes, assim como seu pai, era coxo e usava sua muleta como clava para matar os peregrinos que estavam indo para Epidauro. Teseu matou-o com a própria muleta ou clava e guardou-a como lembrança de sua primeira vitória. Teseu passou por várias outras batalhas, entre elas, batalhou uma vez com Cines, gigante filho de Poseidon, que amarrava seus inimigos em um pinheiro
e os arremessava contra as rochas, envergando o mesmo até o chão. Teseu fez o mesmo com Cínes e prosseguiu em sua viagem. Teseu em Atenas. Quando Teseu chegou em Atenas, já era conhecido pelos seus feitios, mas o rei Ezeu não sabia que ele era o seu filho. Medeia, já instalado no Palácio Real, depois de fugir de Corinto, após o assassinato de 4 pessoas, inclusive seus 2 filhos. Medeia sabia da identidade do herói, mas não contou a Ezeu, e sim o convenceu a matar o forasteiro, que poderia ser uma ameaça ao seu reinado. Colocou veneno no vinho e ofereceu ao visitante ilustre. Teseu tirou a espada para seu confronto à mesa e Ezeu o reconheceu, evitando assim a sua morte. Medeia mais uma vez foi expulsa de um reino, só que desta vez voltou para a Cólquida. Variante do mito conta que Medeia mandou seu enteado na missão de capturar um touro bravo que vivia perto de Atenas, na planície de Maratona. Este touro seria o de Creta, o 7º trabalho de Hèracles. Depois de morto o touro, foi feito um sacrifício para Apolo, e quando Teseu sacou da espada, foi reconhecido pelo pai. Na véspera da caçada, uma senhora hospedou Teseu em sua humilde casa e prometeu um sacrifício para Zeus, se ele voltasse vivo e vitorioso. Quando voltou para ver sua anfitriã, que se chamava Hécale, Teseu encontrou-a morta e instituiu um culto a Zeus Ecalésio em sua honra. Antes de virar rei, Teseu precisou enfrentar a sua própria fúria animal na forma de um touro. O mesmo touro foi responsável pelo encontro de Teseu com Ariadne, filha de Minos, o início de sua derrocada. Ao tomar conhecimento de que seus primos, os 50 Palântidas, queriam tirar o trono de seu pai, Teseu resolveu acabar com eles. Os primos se dividiram para fazer uma emboscada, mas Teseu foi avisado pelo arauto Leos. Depois, Teseu teve de se exilar por 1 ano em Trezena. Teseu e o Minotauro de Creta. Para combater o Minotauro, o touro de Creta, foi enviado anteriormente por Ezeu o jovem Androzeu, que era filho de Minos, e sua esposa Pasífae, reis de Creta. Dizem que o motivo foi inveja pelo desempenho do jovem nos jogos de Atena. Como o jovem pereceu tentando matar o touro, seu pai Minos resolveu fazer uma guerra contra Atenas, da qual saiu vencedor. Uma variante do mito dá a morte de Androzeu por motivos políticos, pois este teria se unido aos Palântidas, que eram inimigos de Ezeu. Minos rumou para Mégara com a sua poderosa esquadra e logo partiu para cercar Atenas. Durante a guerra, uma peste enviada por Zeus contra os atenienses provocou a derrota de Ezeu, o que levou o rei Minos a cobrar uma taxa a cada 9 anos. A taxa foi em forma de 7 rapazes e 7 moças atenienses enviados para Creta, onde seriam colocados no labirinto para serem devorados pelo seu filho monstruoso, o Minotauro. Na terceira remessa de jovens, Teseu estava presente e resolveu intervir no problema. Entrou no lugar de um jovem e partiu para Creta para entrar no labirinto. Na partida, usou velas pretas para navegar e seu pai entregou-lhe um jogo de velas brancas para usar caso saísse vitorioso na missão. Com efeito,
a linda Ariadne, filha do poderoso Minos, apaixonou-se por Teseu e combinou com ele um meio de encontrar a saída do terrível labirinto. Um meio bastante simples, apenas um novelo de lã. Ariadne ficaria à entrada do palácio segurando o novelo, que Teseu iria desenrolando à medida que fosse avançando pelo labirinto. Para voltar ao ponto de partida, teria apenas que ir seguindo o fio que Ariadne seguraria firmemente. Teseu avançou e matou o monstro, com um só golpe na cabeça. A volta e a queda de Teseu. No caminho de volta, parou na ilha de Naxos, e lá zarpou deixando Ariadne dormindo. Esta é a versão mais conhecida, e numa outra Dionísio pediu para Teseu deixar a jovem lá. Como presente de núpcia para Ariadne, Dionísio lhe deu um diadema de ouro cinzelado feito por Hefesto. Este diadema foi mais tarde transformado em constelação. Dionísio e Ariadne tiveram 4 filhos: Toas, Estáfilo, Enopião e Pepareto. Em outra variante, Teseu abandonou Ariadne porque amava Igle, filha de Panopleu. Em uma quarta variante, levou Ariadne para a praia da ilha para amenizar seu enjoo. Um vento muito forte deixou o navio à deriva, e quando ele conseguiu voltar, encontrou a princesa morta. Uma quinta variante aponta que, ao parar em Naxos, Ariadne desceu em terra firme. Poseidon escolhe esse momento preciso para iniciar uma imensa tempestade. Teseu precisa agir rapidamente. Ou ele foge imediatamente da tempestade, ou desce para buscar Ariadne, correndo o risco de ter o navio destruído contra os recifes. É Atena que vai interferir. A deusa protetora dos atenienses ordena a Teseu que isse a vela e evite o naufrágio. Ela lhe dá a ordem de abandonar Ariadne. O destino dele estava em outro lugar. A escala seguinte foi na ilha de Delos, onde consagrou uma estátua de Afrodite, presente de Ariadne. Depois, ele e seus companheiros realizaram uma dança circular que se tornou um rito na ilha de Apolo e foi executado por muito tempo. Ao se aproximar de Atenas, Teseu se esqueceu de trocar as velas negras pelas velas brancas. E seu pai, quando avistou o navio, achou que ele havia morrido na empreitada. Atirou-se do penhasco no mar. Então passou a levar o seu nome. Subindo ao trono, Teseu organizou um governo democrático, reunindo os habitantes da Ática, fazendo leis sábias e úteis para o povo. Vendo que tudo corria bem e os atenienses estavam felizes, Teseu mais uma vez se ausentou em busca das aventuras que tanto apreciava. Teseu liderou uma luta contra as Amazonas e suas origens são contadas com alguma diferença. Numa das versões, lutou junto com Heracles e recebeu como prêmio a amazona Antíope e teve com ela um filho chamado Hipólito. Em outra versão, Teseu foi sozinho à terra das Amazonas e raptou Antíope. As Amazonas então invadiram a Ática para vingar o rapto. Numa terceira variante, as Amazonas invadiram Atenas, pois Teseu tinha abandonado Antíope para se casar com a irmã de Ariadne, Fedra. De qualquer maneira, para comemorar a vitória sobre as Amazonas, os atenienses instituíram as festas chamadas Beodrômias.
Em uma de suas aventuras com Pirito, resolveu raptar Helena, ainda uma criança, e logo em seguida ir ao Hades raptar Perséfone. Foi estimulado por serem as duas de ascendência divina. Resolveram que Helena seria esposa de Teseu e Perséfone de Pirito. Os heróis foram a Esparta e raptaram Helena de dentro do templo de Ártemis, mas não contava que os irmãos da jovem, Castor e Polos, fossem atrás da irmã. Teseu levou Helena para Afidna, para ficar sob os cuidados de sua mãe, Etra, e ele e Pirito foram ao Hades raptar Perséfone. Durante esta aventura, Castor e Polos conseguiram resgatar a sua irmã. Este resgate foi facilitado por Academo, que revelou o esconderijo da princesa. No Hades, foram convidados pelo seu rei para sentarem e comerem. Com isso, ficaram presos nos assentos infernais. Quando Heracles foi ao inferno libertá-los, somente lhe foi permitido levar Teseu, ficando Pirito preso na cadeira do esquecimento. Quando Teseu retornou para Atenas, encontrou a cidade transtornada e transformada. Cansado de tanta luta e do trabalho administrativo, enviou seus filhos para Eubéia, onde reinava Elifenor, enganar com promessas, e resolveu morar na ilha de Esquiro, Licomedes, o que age como lobo. O rei da ilha de Esquiro sentiu-se ameaçado. Resolveu matar o herói jogando de um penhasco. Mesmo depois de sua morte, o Eidolão, alma sem corpo, do Teseu ajudou os atenienses durante a Batalha de Maratona em 480 a.C., afugentando os persas. Depois de sua morte, porém, os atenienses arrependidos foram a Esquiro buscar suas cinzas e ergueram um templo magnífico em sua honra. Teseu